Graça e paz a todos, boa noite em nome de Jesus. Mais um culto maravilhoso, mais uma sexta-feira abençoada, onde nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor para aprender mais de Deus, para construir a nossa fé, para renovar o nosso coração. E nesta noite eu queria trazer uma palavra para você. Está lá, abri meu caderninho aqui, no livro de João, o capítulo é o 6 e o versículo é o 37, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir em João, capítulo 6, o versículo é o 37, em nome de Jesus. Aleluia. João, capítulo 6, e o versículo é o 37, em nome de Jesus. Se você não achou, só você erguer suas mãos, os irmãos vão até você, ajuda você a abrir sua Bíblia. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Amém? A sua Bíblia está escrito isso? O que Deus tocou no meu coração é a parte B do versículo. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Está aqui um segredo, meus irmãos, para a sua vida e para a minha vida. Todas as vezes que você precisa de algo, o caminho mais fácil da gente fazer é ir até o Senhor Jesus. Só que muitas das vezes a gente espera o quê? O contrário. A gente espera que o Senhor Jesus ele venha até nós, resolva todos os nossos problemas e nós não precisamos fazer nada. Só que o que a Bíblia diz? O que? O que vem a mim. Todas as vezes a gente tem que ir até ao Senhor Jesus. Todas as vezes que você enfrenta alguma dificuldade ou algo que incomoda o seu coração, você tem que ir até o Senhor Jesus. Não esperar que Ele venha até você. Como eu já disse aqui no início da reunião, o Senhor Jesus está presente aqui nesse lugar. Pois a palavra do Senhor nos diz, onde houverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele se faz presente. O Senhor Jesus, meus irmãos, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Ele é mais real do que eu e você junto. Ele é mais presente do que eu e você junto. Só que muitas das vezes nós não percebemos isso. Como a palavra de Deus nos diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Quantas das vezes, eu e você, nós vamos até o Senhor Jesus de coração aberto? Quantas das vezes, eu e você, nós vamos até o Senhor Jesus com interesse de coração? Quantas das vezes nós procuramos o Senhor Jesus porque nós o amamos? Como você está procurando o Senhor Jesus? Como você está indo até o Senhor Jesus? Eu queria te exemplificar para ficar um pouco mais fácil para você. Eu acredito aqui que todo mundo já passou por um médico. Não é verdade? Todo mundo aqui acho que já passou por um médico. Não tem nada de errado, meus irmãos, você ir no médico. Você vai no médico para você fazer um check-up, você vai no médico se você não estiver bem, você vai no médico. O Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas Ele deixou os médicos para você se cuidar também, em nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que a gente vai no médico, você entra lá no médico, você senta naquela cadeirinha, o que é a primeira coisa que o médico te pergunta? O que eu posso fazer por você? Ou se não, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí você senta naquela cadeira e você começa falando com o médico. Você começa apresentando aquilo que você necessita. Porque ninguém aqui vai no médico se não tiver nada. Ou você tem um check-up para você fazer, ou você quer fazer um exame de sangue, ou você está com alguma coisa que está te incomodando, ou você está com alguma dor, alguma coisa, você vai fazer no médico. Você tem alguma demanda, você tem o quê? Algum propósito. Ninguém vai ao médico que, querendo dizer, não é barato.
Você não vai no médico, senta lá e fica olhando para a cara dele. Você não vai no médico para você tomar café com ele, beber água. Sempre você tem uma demanda. Aí você chega no médico, você abre o seu coração para ele. Você fala aquilo que você está sentindo, você fala aquilo que você está precisando, e ele vai ouvindo tudo aquilo que você está falando. Tudo. Ah, eu estou com dor aqui nessa unha do dedinho pequenininho. Ah, eu estou com dor aqui na mão. E ele vai ouvindo aquilo ali. Na primeira instância, ele vai pedir alguns exames para você. Depois ele vai olhar aqueles exames e vai te passar alguns remédios. E quando o médico passa alguns remédios, algumas vitaminas, alguma coisa ali, você sai com aquela receita na mão ali, e a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai até a farmácia. Você vai até o Ricardo lá, com a receita, fala que está aqui a receita que o médico me deu. Aí tem ali alguns remédios, o jeito de você tomar, o jeito que você vai fazer, e ele vai te explicar tudo certinho. Você compra esse remédio, põe na sacolinha e chega na sua casa. Aí a primeira coisa que você vai fazer, tem remédio que tem que tomar depois do almoço, que você tem que estar com o estômago cheio. Tem remédio que você não pode tomar depois do almoço, porque o seu estômago está cheio. Tem remédio que tem que tomar em jejum, tem remédio que tem vitamina que você toma de manhã, tem probiótico que você toma de noite, e assim vai. Só que a partir do momento que o médico dá aquela receita, aquilo vira lei para você. Você abre mão de tudo, meus irmãos, para fazer aquilo que o médico pediu para você. Se o remédio caiu para você tomar 2 horas da manhã, você põe lá o seu celular para despertar 2 horas da manhã, você acorda e toma aquele remédio. Se o médico falar para você assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio 5 horas da manhã, em jejum, e você vai ter que tomar 5 litros de água junto. Você já deixa até o galão perto lá e você vai tomando 5 litros de água e você toma o remédio. Tudo se requer o quê? Você está cumprindo aquilo que o médico falou. Porque você quer o quê? Uma melhora para você. Você quer uma transformação na sua vida. Só que muitas das vezes a gente não traz isso para a nossa vida espiritual. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, você apresenta essa dificuldade ao Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, Ele te dá a receita. Vou te mostrar a receita do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Está aqui a receita do Senhor Jesus. Para a sua vida, para a minha vida. Nesse livro aqui, meus irmãos, tem todo tipo de remédio. Não sei se fica mais fácil para você entender assim. Está diante de mim, está diante de você, a receita do Senhor Jesus para a sua vida. Está aqui a solução para todos os problemas que você estiver enfrentando na sua vida. Só que muitas das vezes, o que nós fazemos? A gente tem a receita, a gente sabe como fazer, só que muitas das vezes, a gente não quer fazer. A gente não toma a mesma atitude quando você vai num médico, ou quando alguém fala para você fazer alguma coisa, você não tem esse mesmo diligência. Você não tem esse mesmo cuidado. Quando você está passando por algum problema, alguma dificuldade, você faz o quê? Você conversa com aquela pessoa que está mais próxima de você? Ou você, primeiramente, você fala com o Senhor Jesus? Primeiramente, você fala com o seu Deus, que é o dono da sua vida, que teria que ser assim? Ou não, eu vou apresentar a minha vida para a primeira pessoa que eu ver na frente? Como está sendo o seu diálogo com o Senhor Jesus? O seu diálogo com o Senhor Jesus é a mesma coisa quando você vai no médico, você apresenta ali todas as suas dores, tudo aquilo que está te incomodando? Ou muitas das vezes com o Senhor Jesus a gente não consegue fazer isso. Como diz aqui no versículo, a parte B, o que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Meus irmãos, a gente serve um Deus maravilhoso. A gente serve um Deus, meus irmãos, tremendo em amor. Ele te ama tanto, meus irmãos. Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele te ama tanto, meus irmãos, que Ele derramou todo o sangue dele por você. Só que muitas das vezes a gente não dá valor nisso. Muitas das vezes a gente não se atenta para isso.
Muitas das vezes a gente se atenta para a voz do mundo do que se atentar para a voz do Senhor Jesus. Quantas das vezes eu já fiz isso? Quando eu estava enfrentando um problema, uma dificuldade, de buscar em Deus, eu buscava em mim mesmo. Eu tentava resolver as minhas coisas da minha forma. A partir do momento que eu aprendi a entregar a minha vida ao Senhor Jesus, a ir até Ele, e Ele apresentar para mim a solução, e eu cumpri, a minha vida começou a mudar. Está aqui, meus irmãos, a receita para a sua vida. É receita mesmo que fala quando o médico dá, né? Está aqui a receita que o Senhor Jesus deixou para mim e deixou para você. Está aqui, meus irmãos, diante de você aí nas suas mãos, a solução para qualquer um dos seus problemas. Se nessa noite, meus irmãos, você entrou daquela porta para dentro, necessitando de algo, necessitando, às vezes, até de um consolo, necessitando falar, Senhor Jesus, fala comigo. Está aqui diante de você a solução para a sua vida. Está aqui diante de você a receita para a cura de todos os problemas. Está aqui diante de você a solução para todos os problemas. Voltando um pouquinho para trás, adianta alguma coisa você ir no médico, ele te passar a receita daquilo que você tem que fazer? Você vai lá na farmácia, você compra os remédios e deixa lá de qualquer jeito. Ah, eu fui no médico, eu sei que eu tenho que tomar uma vitamina, eu sei que eu tenho que cuidar da minha vida, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar de lado lá. Vai resolver sozinho. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente faz isso com a palavra do Senhor? O Senhor Jesus, Ele fala com você, Ele dá a direção para a sua vida, mas a gente escolhe não fazer. E está aqui um detalhe muito grande. Está aqui um detalhe, onde nessa noite eu queria que você gravasse essa palavra no seu coração. E a partir de agora, começa a mensagem. A partir desse momento, começa a palavra que eu queria trazer para você. Não adianta você conhecer a palavra do Senhor. Não adianta você pegar aquela receita que o Senhor Jesus te dá e você não fazer uma coisa primordial, que é o quê? Obedecer. Que a partir de hoje, meus irmãos, você guarde essa palavra no seu coração. Obedecer. Porque todos que estão aqui na igreja, o Senhor Jesus já falou com você. Eu queria que você olhasse agora para dentro do seu coração. E todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele falou com você, você obedeceu? Todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele falou com você, você obedeceu? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Que a partir de hoje, meus irmãos, você tome uma atitude na sua vida em obedecer aquilo que o Senhor Jesus fala com você. Tome uma atitude nessa noite, meus irmãos, que tudo que o Senhor Jesus falar ao seu coração, você obedeça. Para ficar um pouco mais fácil de você entender, como eu estou falando de você pegar uma receita médica, naquela receita tem vários remédios. Você pode comprar os remédios. Você pode fazer uso daqueles remédios, como você também não pode fazer uso daqueles remédios. O obedecer, meus irmãos, está na atitude de cada um. O obedecer à palavra do Senhor não depende de mim, não depende da igreja, não depende do pastor Kleber, depende de mim, depende de você. O obedecer, meus irmãos, é a sua parte. Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que a palavra do Senhor diz, só que muitas das vezes eu não obedeço. Meus irmãos, não tem coisa pior do que você não obedecer a palavra do Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que eu tentei fazer isso, a minha queda foi terrível. Tudo. Eu posso falar para você, até na vida financeira. Eu vou entrar um pouquinho desse lado. Uma vez, eu já contei o testemunho aqui, que eu não obedeci a palavra do Senhor. Foi terrível na minha vida. Gostaria que você colocasse essa palavra no seu coração.
Gostaria que você tivesse um compromisso nesta noite, de a cada culto que você vier, a cada leitura que você fizesse na palavra do Senhor, a palavra que o Senhor, Jesus, tocar no seu coração, que você viesse obedecer. Não seja uma pessoa desobediente, meus irmãos. Seja uma pessoa obediente. Nós vamos aprender mais um pouquinho para frente que existe uma diferença em você obedecer e você ser uma pessoa obediente. Mas eu convido a você agora nesse momento, a você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor Jesus comigo? Aleluia! Glória a Deus! Tiago, capítulo 1, e o versículo... Eu vou começar a ler do 19, a gente vai parar até o 22, para a gente entender certinho aquilo que o Senhor Jesus tocou no meu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Aleluia. Eu vou então começar a ler do versículo 19, para a gente entender o texto certinho. Posso ler? Tiago 1, versículo 19. Diz assim: Sabei istos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. O 22 agora. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. O versículo 22 que chamou mais atenção no meu coração. Mas se você quiser decorrer do 19, para a gente ir passo a passo, diz assim: Sabei istos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Que a partir de agora, meus irmãos, você esteja disponível para ouvir ao Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus, Ele quer falar com você. Ele quer uma intimidade, Ele quer um compromisso com você. Só que muitas das vezes a gente não tem essa disponibilidade. Muitas das vezes a gente chega na presença do Senhor correndo, falando aquilo que a gente precisa. Ah, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor abençoe o meu filho, eu quero que o Senhor abençoe a minha esposa, eu quero que o Senhor abençoe o meu trabalho, que o Senhor abençoe o meu dia, que eu seja uma pessoa próspera. Isso é muito certo fazer, meus irmãos. Mas quando o Senhor Jesus Ele vai falar com você, você escuta Ele? Quando o Senhor Jesus vai tocar no seu coração, você abre o seu coração ou você fecha o seu coração? Que a partir de hoje, meus irmãos, eu e você comece a ouvir ao Senhor Jesus. Aí você pode perguntar para mim, irmão Renato, como é que o Senhor Jesus vai falar comigo? Por aqui, meus irmãos. Está aqui a voz do Senhor Jesus. Está aqui a voz de Deus para a sua vida. Só que muitas das vezes, a gente não tira um tempo para ler a palavra do Senhor. Como eu disse no início do culto, o meu propósito está sendo organizar a minha vida. Eu quero um tempo maior para ler a palavra do Senhor. Eu quero um tempo maior para me orar. Eu quero um tempo maior para estar na presença de Deus. Coloque propósito na sua vida, meus irmãos. Como eu já falei aqui, coloque propósito na sua vida. Que a partir de hoje, você tome mais uma atitude na sua vida, de ouvir ao Senhor Jesus. E que tudo aquilo que o Senhor Jesus falar no seu coração, que você venha obedecer. Que essa palavra não saia de dentro do seu coração. Tenha um compromisso de obedecer tudo que a palavra do Senhor falar ao seu coração. Mas comigo a palavra de Deus pode falar de um jeito,
Com o Kainan, a palavra de Deus pode falar com o outro. Com o Ricardo, a palavra de Deus pode falar de outro jeito. Com Moisés, pode falar de outro jeito. Para cada pessoa, a palavra de Deus fala de um jeito. Para cada estágio da sua vida, meus irmãos, o Senhor Jesus vai pedir algo para você. Uma coisa que o pastor pregou aqui na quarta-feira, que mexeu muito comigo, que quando você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, você está ganhando a sua salvação, mas você vai ter que abrir mão de algo da sua vida. Com todos é assim, meus irmãos. Não foi só comigo, com todas as pessoas é assim. Quando você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, é um compromisso que você faz. Muitas das vezes, você vai ter que abrir mão de algo da sua vida para fazer a vontade do Senhor Jesus. Às vezes, você era uma pessoa que gostava muito de conversar, vamos dizer assim, para não falar fofoca. Você já consegue entender. O Senhor Jesus vai falar para você parar de fazer isso. Às vezes você gostava muito, pensa aí alguma coisa que você gostava de fazer que o Senhor Jesus não quer mais que você faça. Particularmente, 2 coisas o Senhor Jesus falou comigo. Isso há 20 e tantos anos atrás. A primeira coisa que ele falou comigo, organize a sua vida. A minha vida não era organizada. Eu vivia com a minha esposa e a gente não era casado. Primeira coisa que eu fiz, casei. Meu melhor propósito foi quando eu casei. A partir do momento que eu casei, a minha vida começou a mudar. Olha para dentro do seu coração. Aquilo que você teve que abrir mão para o Senhor Jesus poder trabalhar na sua vida. Que muitas das vezes dentro do nosso coração há algo que impede do Senhor Jesus habitar dentro de nós. Com alguns, o Senhor Jesus toca no coração, você não pode mais fazer tal coisa. Você não pode mais ver tal coisa. Você não pode mais, não sei. Você não pode mais ter algum vício. O Senhor Jesus, com cada um, fala particularmente. E a partir do momento que o Senhor Jesus fala com você, para você abrir mão de algo, e você obedece, a sua vida começa a crescer. A sua vida espiritual começa a crescer. Pois o Senhor Jesus, Ele vê confiança em você. Aleluia. Que a partir de hoje, você tem um compromisso de aprender a ouvir o Senhor Jesus. Amém? No versículo 20 diz assim: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. O 22 agora. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que a partir de hoje, meus irmãos, você coloca um propósito no seu coração, que você venha a praticar a palavra do Senhor. Que a partir de hoje você venha obedecer a palavra do Senhor. Às vezes, como eu já disse, a palavra do Senhor vai estreitar um pouco ali. Às vezes vai doer um pouquinho, mas faça. Às vezes vai machucar um pouquinho, mas faça. Às vezes a palavra do Senhor vai falar para você abrir mão de algo, mas faça. Porque o Senhor Jesus, Ele não está vendo só agora, Ele está vendo lá na frente. Tem um propósito no seu coração, meus irmãos, que eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Obedeça ao Senhor Jesus. Eu não sei se alguém que está assistindo agora, ou vai assistir esse vídeo para frente, ou algum de nós aqui. O Senhor Jesus, Ele está falando com você, que a partir de hoje, você comece a obedecê-lo. Que a partir de hoje, você comece a praticar a palavra do Senhor. Que propósito tem o Senhor Jesus falar com você? Ele te dá a direção, Ele te ensinar, Ele te mostrar o caminho, e você não obedecer. Muitas das vezes a gente só quer a bênção.
Muitas das vezes a gente só quer o milagre e não quer o abençoador. Eu vou te dar mais um exemplo. Aquilo que eu estou vivendo. Uma coisa que eu aprendi, eu ouvi muito o meu pastor. Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, o pastor falou assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E o pastor entrou na academia, passou por um tempinho, eu orei a Deus. Deus falou, vai para a academia. Porque eu tenho que cuidar do meu corpo. Apesar de eu não ter cabelo, que as pessoas pensam que eu sou bem novinho, né? Você pode ver, nenhum neném nasce com cabelo, nasce? Nasce com pouco, eu também tenho pouco cabelo. Apesar disso, eu já vou completar 45 anos. Já tem alguns anos que eu estou na caminhada com o Senhor Jesus. E eu tenho que cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu comecei na academia. O primeiro dia para mim foi terrível. Eu vi aquele monte de aparelho lá e não sabia nem o que fazer, mas eu continuei. É diferente se você pegar que nem o Marcelo, que já tem tantos anos de academia, para ele é diferente, para ele é rotina ir na academia. E para mim foi muito difícil. Teve momento de eu tentar desistir, teve momento de eu tentar parar, mas eu sabia que aquilo era bom. E se não ser alguma coisa boa, eu não podia parar. Eu tinha que ir praticar. Ainda estou bem no comecinho, faz um ano e pouco, ainda eu vou na academia, dói os aparelhos, mas algum tempo atrás, eu consegui até zerar um aparelho, que eu já dei um testemunho aqui. E a primeira pessoa que eu chamei para ver que eu tinha zerado o aparelho era a minha esposa. Mas eu só consegui zerar esse aparelho porque eu pratiquei. E é assim na sua vida espiritual. Todas as vezes que você tem um propósito na sua vida, em praticar a palavra do Senhor, o Senhor Jesus ele vai te honrar. Porque você está obedecendo a palavra de Deus. Você não está obedecendo a minha palavra. Você não está obedecendo a palavra de algum homem. Você está obedecendo a palavra de Deus. E o maior compromisso que o Senhor Jesus, ele tem comigo e com você, é a palavra dele. Que a partir de hoje, você não seja mais apenas um ouvinte. E você seja um praticante da palavra do Senhor. Mas para você praticar a palavra do Senhor, existe algo que eu já falei aqui que você tem que fazer. Não adianta o Senhor Jesus falar algo com você e você não obedecer. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele gosta que você obedeça a palavra dele. E obedecer, meus irmãos, nada é um verbo. Eu não sou muito bom de português, mas o verbo é aquilo que dá ação na frase. Até falei bonito, ação na frase. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fala com você é para você obedecer. E quando você toma uma atitude em obedecer, automaticamente vem o segundo passo. Você começa a crer. Quando você obedece aquilo que o Senhor Jesus fala com você, você começa a crer naquela palavra. Você começa a se empenhar naquela palavra. Não é hoje, não é amanhã, é todos os dias. E uma palavra que o Senhor Jesus falar com você, não é só um momento que você vai obedecer ela, é para toda a sua vida. Salmos 23, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra o Senhor Jesus tocou no seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas das vezes você colocou essa palavra em ação na sua vida? Eu não estou falando apenas de faltar algo palpável. Quantas das vezes faltou paz na sua vida? Quantas das vezes faltou mansidão na sua vida? Quantas das vezes faltou direção na sua vida? Quantas das vezes faltou entendimento? Quantas das vezes faltou sabedoria? E a palavra do Senhor nos diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Você obedeceu essa palavra? Você cumpriu essa palavra? Você creu nessa palavra, que é uma palavra, desculpa a expressão, meus irmãos, até criança sem dente sabe. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quantas das vezes você praticou essa palavra? Quantas das vezes você obedeceu essa palavra, que é uma palavra bem simples, que muitas das vezes é dirigida para toda a igreja? E aquela palavra que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Você praticou ela? Ah, não, eu não pratiquei ela. Adiantava eu ter ido na academia 1 ano, faz pouco tempo que eu vou, não ter praticado nenhum aparelho? Será que eu ia ter algum resultado? Quanto tempo faz que você está na igreja? Vou falar de mim aqui.
Já faz 20 anos que eu estou na igreja. 20 e poucos anos que eu estou na igreja. Todas as palavras que o Senhor Jesus falou comigo, se eu não tivesse obedecido ela, será que eu teria tido algum fruto? Todas as vezes que o Senhor Jesus falou com você, que você não obedeceu a voz dele, você teve resultado? Que a partir de hoje, você tenha um compromisso na sua vida em obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus ele fala com você. Que a partir de hoje você não venha ser apenas um ouvinte esquecido da palavra do Senhor, você venha ser um praticante. Tenha um compromisso na sua vida, meus irmãos, de praticar a palavra do Senhor. Que a partir do momento que você começa a praticar a palavra do Senhor, o seu caminho fica mais fácil. A partir do momento que você começa a praticar a palavra do Senhor, o seu entendimento fica um pouco mais aberto. A partir do momento que você começa a praticar a palavra do Senhor, você começa a ficar um pouco mais forte. A partir do momento que você começa a praticar a palavra do Senhor, há algo na sua vida que vai crescer gigantescamente. É a sua fé. A partir do momento que você começa a obedecer a palavra do Senhor, você começa a ter um alimento espiritual. Coloque isso no seu coração, meus irmãos. Um compromisso para você agora. Uma mudança de chave. Eu vou obedecer ao Senhor Jesus. Amém? Para a gente fechar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. É o último versículo que eu vou abrir. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, acho que é o último capítulo do livro de Mateus. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Estou escutando algum barulhinho de folhas ainda, só mais um minutinho eu já vou ler. Eu vou ler Mateus, capítulo 28, e o versículo vai ser o 20. Amém? Diz assim: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, certamente, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele está todos os dias com cada um de nós. E Ele te ensina a você obedecer a palavra dEle. Ele te ensina a você obedecer a palavra do Senhor Jesus. Como eu já disse, tenha um compromisso em você obedecer a palavra do Senhor. Eu estava meditando um pouco mais na palavra obedecer, e a palavra obedecer significa ouvir atentamente para agir. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus fala com você e você obedece, você ouve atentamente para agir. Todas as vezes que você receber a palavra do Senhor, você vai ouvir atentamente para agir. De que proveito tem o Senhor Jesus falar com você e você não obedecer, você não agir? Está aqui, como eu já disse no começo, a minha e a sua parte, em obedecer aquilo que o Senhor Jesus traz ao seu coração. Amém? Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração, que eu queria trazer nesta noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente orar, mas antes de eu encerrar aqui o vídeo, tem um pedido de oração, e eu queria fazer esse pedido de oração. Eu queria que você orasse juntamente comigo, pois a palavra de Deus nos diz: aquilo que duas pessoas ligarem na terra, também é ligado no céu. Eu queria ligar a minha fé e a sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, estendesse as mãos ao altar do Senhor. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, Senhor Jesus, diante da Tua presença. E nesse momento, Pai, primeiramente, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Cícero de Lima e de sua família. Pai Santo,
Alcance ele agora aonde ele estiver. Mas eu uno a minha fé, a fé desse meu irmão, e nós levantamos uma oração agora em favor da vida do Cícero, Pai. Em favor da sua família agora, Pai. Passa com o teu poder sobre a vida dele, passa com o teu poder agora sobre a família dele, aquilo que ele estiver necessitando, aquilo que ele estiver precisando, Pai Santo, que o Senhor abençoe ele com o teu poder, Pai. Mas também nós levantamos a nossa voz, se ele estiver enfrentando algum problema, alguma dificuldade agora, eu ordeno a você, diabo do inferno, saia da vida do Cícero agora, saia da vida do Cícero agora para nunca mais voltar, saia da família dele agora, aonde você estiver agindo, diabo do inferno, trazendo um problema, uma dificuldade agora, eu exijo a você, diabo, pega tudo que é seu, saia, vá embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor Jesus, pois o Cícero e a sua família estão abençoados, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, meus irmãos, me ajuda a despedir a internet agora. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo, Pai Santo, que o Senhor falou conosco nesta noite, pois nós precisamos, Pai, aprender mais de Ti. Nós precisamos, Senhor Jesus Cristo, ter um compromisso nesta noite, em obedecer ao Senhor, pois tudo que nós queremos, Pai, é isso, é obedecer a Tua palavra, é cumprir a Tua vontade, Senhor Jesus. Então eu te peço agora, Deus, se existe algum irmão, Pai Santo, que está assistindo esse vídeo juntamente conosco, se existe algum irmão, Pai Santo, que vai assistir esse vídeo em outro momento, eu te peço agora, Deus, que o Teu poder, Pai Santo, toque nesse coração, e que a partir de agora, Pai, esse irmão esteja um compromisso em obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.